Fala aí, meu filho, vocês estão bonzinhos? Se liga no que a gente vai fazer aí, ó. Pega teu café lá que o couro vai comer. Ó, a brincadeira de hoje, do tio, é essa aqui, ó. Ó que beleza, ó. O usuário vai fazer uma pergunta no terminal. Quer saber se vai chover no Rio de Janeiro, que é difícil, né? Se bem que aqui em Teresópolis é normal. Ele vai detectar qual função, a IA, né? Vai detectar qual função tem que chamar sozinho, pelo contexto dos plugins que você registra lá. Vai chamar uma API externa de previsão do tempo, vai obter a resposta de maneira autônoma. Vai mostrar no terminal a resposta que mostraria para o usuário e vai adicionar o contexto da conversa. Se você fizesse outra pergunta referente a resposta que ele te deu, ele saberia dizer porque está dentro do contexto e tem o histórico do chat, né? E é isso. Preparado? Então vamos embora. Não sei se você já viu essa ideia aqui, né? Do Try.ai. Cara, isso aqui aumenta a produtividade ao extremo. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando pra gente fazer uma aplicação, sei lá, Flutter do zero, totalmente funcional, integrado com um banco local, com SQLite, ou integrado com Supabase. Pô, muito maneiro. Depois, comenta aí se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, fazer uma aplicação do zero com Try, uma aplicação Angular, uma API totalmente do zero, os macetes que eu uso ali, do contexto que é passado para IA, qual modelo que eu utilizo, qual estratégia que eu utilizo ali nos meus prompts. Otimiza bastante quando você quer fazer uma POC, alguma coisa rápida, né, para poder mostrar que é possível. É bem interessante. Comenta aí que depois eu faço uma série de vídeos só falando sobre isso, testando outras ideias também no Cursor e vários outros. Bem, a ideia aqui é bem simples, né? A gente vai criar uma aplicação .NET utilizando o Semantic Kernel e integração com uma API externa. O próprio Semantic Kernel vai chegar à conclusão pelo prompt de entrada que a gente vai dar que necessita fazer chamada essa API externa. A gente não vai fazer exatamente nada e ele vai compor o JSON e fazer a chamada API, pegar o retorno e devolver para o usuário, que depois poderia sintetizar com o TTS uma voz para o usuário ouvir isso. Dá para fazer um monte de coisa, é bem interessante. Então vamos lá. Ó, primeiro de tudo, a gente vai ter que fazer o .NET New, né? Uma aplicação do tipo console, só para a gente ver como é que funciona. Estou usando a versão 9, né, do .NET. Você já pode usar aí a 10 preview se quiser. Não vai mudar nada. Aqui é só para a gente ver como é que funciona. Tem que adicionar esse pacote aqui, que é o Semantic Kernel, né, da Microsoft. Então, no mesmo projeto que já foi criado aqui, ó, você vai ver que o CSProj não tem nada. A gente vai adicionar esse comando no terminal. Não sei se a tela está pequena para vocês aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. É bom que até cego enxerga. Beleza, ele adicionou o Semantic Kernel. Show de bola. Tá usando a versão 9, como eu falei, né? Beleza. Bora criar uma env também, um arquivo de env, para poder armazenar a nossa chave da OpenAI, né? Uma prática legal aí. Ou se você preferir, você pode botar no App Settings. Eu estou usando o env aqui porque as outras tecnologias trabalham com isso, né? As linguagens lá, o Python, o Angular e tantos outros. Então é bom tu já acostumar para poder ficar no padrão também. Como não é uma API aqui, né, não faz tanto sentido ter um App Settings, é só um exemplo. Bora criar aqui o Weather Plugin, né? Vai ser a nossa classe base aqui para representar o serviço externo. Eu vou colocar já o escopo aqui dos parâmetros da OpenAI direto, tá? Só para simplificar aqui nossa aprendizagem. Deixa eu fechar aqui. Então nossa chave vai aqui. Como eu coloquei aquela env, eu vou ter que instalar também uma lib para conseguir fazer o carregamento lá do .env. E a nossa chave vai estar lá, a gente só vai fazer a chamada para cá, eu vou subir esse código também lá para o GitHub, para vocês terem aí. Faltou a gente instalar também o .NET Env. Quem usa o Python aí também tá ligado, né? Não tem muito mistério, ele vai fazer o carregamento daquele arquivo .env, que eu vou deixar no git ignore ali para não versionar isso, já é padrãozão, né? E aí eu vou colocar essa chave lá. Então quando você for rodar no seu projeto, você tem que pegar a sua chave da OpenAI, ou se você estiver rodando local, eu posso fazer um vídeo também, se você não souber, usando o Oyama, mais o OpenUI, e aí você consegue também ficar com um ambiente bem parecido com o da OpenAI, mas para teste. Coisas menores ali. Posso fazer um vídeo depois ensinando a fazer transcrição de áudio também com o Whisper. Só vocês colocarem o que vocês querem no comentário que
vai ser uma atualizada aí para quem tá meio por fora de trabalhar com IA, tá? Tenho trabalhado bastante aí, então eu quero ajudar vocês. Vamos lá. No Program CS é só chamar esse .NET Env e aí ele vai carregar esse arquivo que está na mesma estrutura de pasta aqui, no mesmo nível, né? Por enquanto está vazio, mas eu vou colocar minha chave ali. E aí, quando a gente fizer a chamada dessa classe, a gente vai substituir essa parte aqui para poder fazer a chamada pela env. E aí a gente já começa a fazer a brincadeira aqui, né? Beleza, vai carregar o arquivo env, né? Então, a chave da OpenAI que vem dali já vai estar carregada. E aí a gente consegue recuperar, por exemplo, aqui. Ó. Environment são as variáveis que existem de maneira geral, que podem estar no ambiente, não necessita ser essa do arquivo. O arquivo está simulando que você tem uma chave cadastrada que pode ser direto no sistema que você está rodando lá. E ele procura com essa chave. Então é esse nome que tem que estar dentro do arquivo, assim. E aí igual, e você coloca lá a chave que você tem da OpenAI, beleza? Nesse site aqui, ó, openweathermap.org, você tem acesso a uma API gratuita. Vou deixar o link aqui no vídeo também. Você faz o cadastro rapidinho, confirma o e-mail e pronto. Você vai ter uma chave aqui e vai ter acesso. Ó, você vem aqui ó, no seu profile, no nome que você escolheu. Aí tem aqui, ó, My API Keys. Já tem uma chave gerada. Estou borrando aqui para você não usar minha chave, né? Embora não tenha muito valor. Mas é isso. Aí agora a gente tem que informar essa chave lá no arquivo env. Mesmo padrãozinho, tá? Você vai pegar do weather aqui. Ele vai ler uma chave lá no seu arquivo env que contém essa chave que você acabou de ter acesso lá do site. Importante também instalar a parte de log, só para poder a gente ficar visualizando bem o que está acontecendo ali por baixo dos panos, né? No Semantic Kernel. Interessante o prompt que está sendo gerado, o que está aparecendo de input, de output, é interessante. Aí você vai vir aqui, ó, ele vai ter esse método e beleza. Aqui ficou assim, carrega as variáveis, né, que estão no arquivo .env, lá tem a chave da OpenAI e a chave do que a gente acabou de cadastrar, que é essa API que fornece a previsão do tempo. Tá? A gente está usando o modelo GPT 3.5 Turbo da OpenAI. Essa chave que eu estou usando é do serviço pago deles, né? Mas você pode utilizar um Ollama, por exemplo, e um OpenUI, e aí gerar uma chave local e rodar isso no Ollama, como se fosse um Docker, mas voltado para carregar modelo LLM. Aqui está setando o mínimo de log ali, a nível de warning. Eu vou mudar aqui para colocar 3, só para a gente ver o que está acontecendo por baixo dos panos ali. Aí ele precisa buildar um kernel, e esse kernel é passado para o Semantic Kernel conseguir fazer toda a mágica, né? Conseguir operar. E aqui ele trabalha com o conceito de plugins. Os plugins eles têm as funções, né? E você pode dividir por contexto. Cada plugin pode ficar responsável por algo que você quer que delegar para esse agente. Esse caso aqui é o de temperatura, um plugin de temperatura, onde eu passo a chave e ele tem um método lá. Se eu der um F12 aqui, tem esse cabeçalho aqui, tem essa annotation, né? Dizendo que é um kernel function. É só botar isso em cima do seu método, que ele já vai identificar, a IA consegue usar isso aqui como uma function calling. A function calling, para quem não está familiarizado, é uma função que é disparada automaticamente pela IA. Quem conhece um pouco aí da OpenAI, você consegue fazer isso no Playground, que é o ambiente onde você consegue fazer toda essa brincadeira mais visualmente, né, com dashboards, com front-end. Aqui você está integrando com o C#, essa é a grande sacada do Semantic Kernel. Você apenas coloca essa anotação, faz aquelas configurações que a gente falou, dá um contexto, a IA trabalha muito com contexto, ela precisa saber sobre o que está acontecendo e o que você quer fazer, a intenção daquela função. E aí automaticamente a IA vai extrair, quando ela entender
que alguém quer saber a previsão do tempo. A cidade de um texto livre que a gente digite ali. Vai chamar esse método aqui, passar a cidade, fazer a execução normal na API, como se fosse uma API qualquer, fazer o parse do retorno, montar o contexto para a IA, dizendo o que ela deve responder com os valores que voltaram, e mais à frente, quando voltar aqui, a gente vê que ele vai pegar esse resultado. A gente vai rodar no ponto a ponto aqui para ver e eu vou explicar mais detalhadamente. Mas ele vai pegar o resultado dessa interação que o usuário digitou e a saída lá na API e tudo mais, e vai dar a saída para a gente no console. Vamos dar uma olhada como que é? Já entenderam aqui como é que funciona a estrutura dessa brincadeira, agora vamos ver rodando, né? Eu deixei fixado o texto, mas você poderia botar um while da vida ali e você mesmo ficar digitando no terminal. Aqui, como exemplo, é só focar na parte da integração com a API externa, eu vou deixar o texto fixo. Coletei a entrada do usuário, que poderia ser um áudio, e aí você poderia usar o Whisper, um outro recurso legal, que consegue transformar áudio em texto. Então viraria texto e você ia passar para essa variável aqui. Do jeito que a gente está fazendo, a gente está usando o tal do Chat Complementation. É como se fosse igual no chat do ChatGPT, que você está conversando com ele. Então aqui você coloca uma mensagem do usuário nessa história, poderia ter uma mensagem do assistente, que é o contrário, né? É o agente falando com a gente, o assistente falando com a gente, com esse usuário. E tem também de sistema. São 3 tipos de mensagem que geralmente se usa em IA. Então ele vai adicionar a mensagem, ele vai configurar essa interface aqui do Chat Complementation, que é do próprio Semantic Kernel, e aí você só precisa passar para ele a história, que tem um contexto dessa troca de mensagem, as configurações que a gente fez, que você está permitindo a ele escolher automaticamente o plugin e a função que mais se adeque com a entrada que o usuário colocou. Por exemplo, me diga se vai chover amanhã no Rio de Janeiro. Você está dando permissão para ele, se tivesse vários plugins, dele selecionar esse de temperatura e aquele que fala qual é a temperatura numa cidade. Aí ele extrai o Rio de Janeiro, passa lá e a gente vai ver aqui agora. Ó. Passou o kernel, passou essa política, essa configuração e o histórico. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Ó, onde ele entrou? No nosso plugin de temperatura, no método, e olha que mágica, olha que interessante. Ele já extraiu o nome da cidade já. Rio de Janeiro, ele vai compor essa URL e o resto a gente já está careca de saber, né? Vai fazer um get, vai olhar o status code para ver se teve sucesso, vai fazer a leitura do body, do conteúdo que está lá, é um JSON, ele vai fazer o parse, fez o parse, né? E agora ele vai obter a informação que precisa, que é a descrição e a temperatura. Agora ele está compondo, para dar contexto a IA, uma string que tem essa informação. Ele vai escrever o resultado. Ó, a previsão do tempo, vamos ver lá no... Aqui, ó. A previsão do tempo para amanhã no Rio de Janeiro é de céu limpo, com temperatura de 28,87 graus. Não há previsão de chuva. Tá meio quebrado ali por causa da codificação, né? Que não tá no TF8 puro, tá com esse bom aqui. E aí é isso, ele foi e adicionou o resultado do que veio também como histórico. E olha que interessante. Ele já vai devolvendo com contexto para saber quem disse isso. Que quem disse isso não foi o usuário, foi o próprio assistente. Foi o agente, né? Então, tem esse contexto de quem falou o quê, e aí ele fica por dentro. Quando você perguntar alguma coisa, quando ele fizer uma interação contigo, ele tem todo o histórico. O segredo da IA é isso, é contexto. Ela não é determinística, né? É probabilística. Ela vai... Depois a gente vai desmiuçar isso com mais calma para não assustar vocês, mas ela trabalha pegando os textos e fragmentando em tokens. Pode ser por palavra ou um grupo de palavras. E aí ele faz uma busca, né, nesses tokens, e aí ele consegue ranquear e ver o que é que tem mais a ver, o que é mais satisfatório como resposta. E aí tem muita coisa pra gente ver. Comenta aí se tu tá gostando e tal, porque tem muita coisa mesmo, isso é só o início.
Não somente relacionada a semantic kernel, mas a IA como um todo. Então, por exemplo, existe a possibilidade de usar um recurso chamado RAG, né, RAG, e ele consegue fazer buscas em bancos vetoriais. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem a necessidade de fazer uma busca na base de conhecimento de uma empresa qualquer, e quando o usuário faz uma determinada pergunta, em vez da IA tirar da cabeça dela, ela pode usar esse recurso de busca vetorial, como Elasticsearch e vários outros bancos lá, consultar um PDF ou alguma coisa que foi enviado para a IA transformar em embeddings, em pedaços, né? Em vários pedaços. E aí esses vetores são armazenados e essa busca consegue ser feita muito rápida diretamente nos embeddings. E aí você economiza grana pra caramba, porque botar um monte de arquivo grande lá na OpenAI ou qualquer provedor de LLM custa caro. Então você faz essa etapa local, né, ou na nuvem sua lá, encontra o que tem mais a ver, consegue ranquear a resposta e a pergunta que tem mais a ver com o que o usuário falou, e aí você passa esse contexto para a IA, e aí sim ela consegue compor uma resposta baseada nisso. Então ela já não vai pirar, porque ela tem contexto. Então é isso. Compartilha aí com a sua galera, no grupo aí da faculdade, dos seus colegas aí desenvolvedores, né? E vamos para cima. Valeu?